Então, já que eu pontuei que nos fatores de risco relacionados à morte por asma está não fazer corticoide inalatório, ou seja, não tratar com medicação de manutenção a minha asma, então a gente precisa saber tratar, né? Prescrever a medicação para aquele paciente. Isso aí é obrigação do médico generalista, não preciso mandar para o pneumo não, tá? E aí, como é que a gente vai tratar essa asma? Vamos lá, tratamento de manutenção. Como é que eu vou iniciar o tratamento de asma? Então, vê só, sintomas pouco frequentes, então aqueles sintomas que tem uma vez perdida, eu vou fazer o step 1. Uma vez perdida, ocasionais, step 1, beleza? Maravilha. Se os sintomas de asma ou a necessidade de terapia de resgate for 2 vezes no mês ou mais, eu vou fazer step 2. Então, uma vez perdida, step 1. 2 vezes ou mais, step 2, tá? Super importante isso, tá? Lembra bem aí da minha cara. Uma vez perdida, 1. 2 vezes no mês ou mais, 2, beleza? Se os sintomas de asma, eles são fortes na maioria dos dias ou tem despertar noturno, então a gente vai fazer step 3, tá? E se os sintomas de asma são graves ou a apresentação inicial é com exacerbação aguda, a gente vai fazer step 4. Maravilha, mas Tassi, e como esses steps, né? Como são esses steps? Vamos lá ver? Olha só, esses são os steps do GINA 2019. Isso aí, ó, se você estiver vendo no celular, dá um print, não só para a prova, mas para a sua vida. Para você estar lá no posto de saúde e aí, eita, olha, esse paciente tem asma e eu vou fazer um tratamento de manutenção. Como é que eu vou fazer esse tratamento? Eu vou seguir aquela orientação que eu acabei de falar para vocês e vou olhar para esses steps aqui. E aí esses steps foi o maior buchicho, né, em 2019, porque a gente teve mudança e mudança importante, certo? O que é que o GINA 2019 trouxe? Ele veio dizer pra gente que, olha, nos adolescentes e adultos, por que só nessa população? Porque é na população que foi feito estudo, tá? Foram feitos estudos. Então, nessa população está documentado que o uso de corticoide, mesmo naqueles pacientes que têm poucos sintomas, então no step 1 ou no step 2, o uso do corticoide inalatório, ele diminui o risco de exacerbação, ele diminui os sintomas diários de asma, tá? Então, olha, super positivo. E tem mais, esse é que foi o maior buchicho, é que nos pacientes que a gente usa o corticoide inalatório combinado com o beta-2 de longa, a gente tem um risco menor de exacerbação grave, certo? Então, isso também foi, nossa, bem importante. Então, é por isso que nessa faixa etária, adolescente e adulto, qual é a recomendação do GINA 2019? Olha, o paciente tem sintomas ocasionais, step 1, não importa, vai fazer corticoide inalatório? Sim! Só que aí qual é a recomendação? Baixa dose de corticoide inalatório com o formoterol, né, que é o beta-2 de longa, quando necessário, se necessário, quando tiver sintomas, tá certo? E qual o estudo foi feito com que corticoide inalatório? Com a budesonida, tá? Então, budesonida com beta-2 de longa. Maravilha. Existem outras opções? Existem, porque não é uma medicação, essa duplinha do sucesso aí, lembra dessa duplinha? Corticoide inalatório com beta-2 de longa não é barato, tá? Então não cabe em todo o bolso não. E aí por isso que eles trazem outras opções de controle. E quais são as opções? Baixa dose de corticoide inalatório, então corticoide inalatório puro, por exemplo, a beclometasona, que a gente tem no programa de asma, certo, do governo. Então o corticoide inalatório sozinho, quando usar o beta-2 de curta. Então, quando tiver sintoma, que usar o beta-2 de curta como resgate, né, o salbutamol como resgate, vai lá e usa o corticoide inalatório também, certo? Ah, tô usando aqui, fiz 3 dias de salbutamol spray, beleza, faço corticoide inalatório também nesses 3 dias. É uma outra opção de controle, tá?
E como medicação de alívio, aquilo que eu falei para vocês, quando tiver sintoma, a duplinha do sucesso agora é a escolha pelo GINA 2019. É fazer o corticoide inalatório mais o beta-2 de longa, beleza? Ótimo, maravilha. E o STEP 2? O STEP 2 é aquela história, STEP 2, lembrando, sintoma 2 vezes no mês ou mais, certo? Então, se eu sou STEP 2, eu vou fazer corticoide todo dia. E isso é o que pede o GINA, diariamente baixa dose de corticoide inalatório, certo? Ou se for aquele paciente que tem uma pobre aderência, não gosta de tomar remédio todo dia, então qual é a outra opção? Fazer a duplinha do sucesso quando tiver sintoma. É uma outra opção. É caro, não tem condição. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o antileucotrieno, que é o montelukast, certo? Ou uma baixa dose de corticoide inalatório quando usar o beta-2. É uma outra opção. Certo? Maravilha. E qual é a medicação de alívio de escolha agora pelo GINA? A duplinha do sucesso, baixa dose de corticoide inalatório, budesonida, que foram os estudos, com formoterol. Então, quando tiver sintoma, agora pelo GINA, é STEP 2, companheiro. O que é que eu vou fazer? Beta-2 de curta sozinho? Não é mais a escolha pelo GINA, é a duplinha do sucesso. Tá? E STEP 3, quem é o STEP 3? Dose baixa de corticoide inalatório com LABA. Aí no STEP 3 já vai entrar o beta-2 de longa todos os dias, certo? É caro, não dá, o bolso não dá. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o corticoide inalatório sozinho, que dá no programa de asma do governo, só que numa dose média, certo? Ou vou fazer a associação, dose baixa de corticoide com antileucotrieno, também é uma opção. E aí, e a medicação de alívio? O que é que eu vou usar? Se o meu paciente está usando a duplinha formoterol, budesonida com formoterol, eu vou usar ela no resgate. Então, eu vou usar como manutenção e vou usar como resgate, tá bom? No STEP 4, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dose média de corticoide inalatório com LABA, certo? Como opção, não tenho dinheiro para fazer o corticoide inalatório com LABA, o que é que eu faço? Alta dose de corticoide inalatório e podemos associar o tiotrópio, certo? É uma opção, ou associar o antileucotrieno. Maravilha. Medicação de alívio é o quê? Se for budesonida com formoterol, que eu estou usando todo dia, eu vou usar ela também como resgate. Se não, eu uso beta-2 de curta. E no STEP 5, vamos mandar para o especialista, tá? E fazer uma dose alta de corticoide inalatório com LABA. Essa é a opção. Outra opção de controle é associar o corticoide oral, mas a gente tem que lembrar que isso tem que ser por pouco tempo, porque são muitos efeitos colaterais, tá bom? Então vamos ficar atento a isso. E a medicação de resgate, a duplinha do sucesso, que a gente já se acostumou com ela, tá bom? Maravilha! Isso é nos adolescentes e adultos, esses são os passos. Agora vamos para a criançada. Então, olha só, criançada é complicado, né? Estudos e tudo mais, não temos muita coisa. Então, o GINA não mexeu nisso aí, não. Na criançada, o que é que a gente vai fazer? No STEP 1, aqueles sintomas que são pouco frequentes, a opção é não fazer nada. Diferente do adulto e do adolescente. Então, a opção é realmente não fazer nada. Se você quiser, você pode fazer uma baixa dose de corticoide inalatório quando usar o beta-2 de curta. É uma opção. Ou fazer uma dose baixa de corticoide inalatório todo dia. Também é uma opção. Isso para o STEP 1, tá? E quem vai ser a medicação de alívio? Aí não mudou, não. É o velho e bom salbutamol spray. Não temos estudos para a duplinha do sucesso, tá bom? Maravilha. E o STEP 2? O STEP 2, aí a gente vai entrar com corticoide inalatório, sim. Todos os dias, né? Diariamente, baixa dose de corticoide inalatório. Opção, se eu tenho uma criança menor de 2 anos, que não é o ideal fazer corticoide inalatório, porque não temos estudos, o que é que eu posso fazer? Posso fazer os antileucotrienos, o montelukast, por exemplo, tá? Ou
uma baixa dose de corticoide inalatório quando usar o beta-2 de curta, certo? Também é uma opção. No STEP 3, eu posso usar o LABA a partir de 4 anos, então isso até perguntaram em prova, tá? Na CESPE perguntaram, a partir dos 4 anos eu posso usar o LABA, o beta-2 de longa. Então no STEP 3 entra uma dose baixa de corticoide inalatório com LABA ou, com uma boa opção para criançada, uma dose média de corticoide inalatório. Também é uma opção, é o STEP 3, certo? Como outras opções, associação do corticoide inalatório com o antileucotrieno, também pode ser, beleza? E o STEP 4, o que é que a gente tem no STEP 4? Na criançada, a gente vai mandar para o especialista aqui, ó, já no STEP 4, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dose do corticoide inalatório LABA, então vai passar uma dose média de corticoide inalatório com LABA, certo? Maravilha? Ok. E o que é que a gente tem aqui no STEP 5? No STEP 5 já vai estar com um especialista e aí a gente vai fazer no STEP 5 realmente esse acompanhamento em paralelo e o especialista deve começar uma terapia adjuvante, certo? Ok, combinado. Lembrando que criançada a gente vai usar beta-2 de curta, aquela duplinha do sucesso não foi estudada como medicação de resgate, tá bom? Ok, e aí eu falei tanto nos corticoides, né? Corticoide. Tá bom. Então, vamos ver quem são os mais usados e quais são as doses. Pergunta se prova, tá? Pior que pergunta, viu? Via de regra, você até consegue responder a questão sem conhecer muito bem as doses, tá? Sabe, conhecendo as medicações. Mas para você responder a questão com segurança, vale a pena você ter isso aqui em mente. E para o seu dia a dia também, tá? Então, vai estar lá na apostila essas doses de corticoide, dá uma olhadinha, porque vale a pena, dá um print aí no celular para você checar para fazer na sua prática clínica. O governo dá beclometasona, dose baixa, dose média e dose alta, tá aqui para vocês. A fluticasona é o que a gente mais prescreve no privado, tá? Que é um corticoide excelente. Então, a gente tem aí a dose baixa, a dose média, a dose alta, certo? E a budesonida também tá no nosso programa da farmácia popular, tá? Aqui a dose média, baixa, média e alta, certo? Geralmente, eles perguntam aqui, budesonida com formoterol, eles botam na questão, tá? E geralmente, eles trazem aqui, ó, dose média, que eles trazem, ele faz 2 puffs 2 vezes ao dia, então 800, né, que dá uma dose média. Geralmente é isso, mas fiquem atentos a isso aqui, combinado? Maravilha. E aí, recapitulando, a gente definiu, a gente viu os fatores de risco, a gente viu os sinais e sintomas, demos o diagnóstico, vimos os fatores de risco relacionados à morte, fizemos o tratamento de manutenção, conhecemos os corticoides inalatórios que estamos prescrevendo. Ufa, muita coisa, né? Mas ainda tem mais, viu? Não acaba por aí. E aí, qual é o próximo passo? Tá, já fiz tudo direitinho, mas eu tenho que ver se meu paciente está bem controlado. Então, eu tenho que estimar o controle da asma do meu paciente. Como é que eu vou estimar esse controle? Através de quê? Através de ferramentas, certo? Essas ferramentas, elas podem ser ferramentas mais simples, como essa que eu trouxe aqui para vocês, que é o que traz o GINA. Ferramentas categóricas, que elas são mais usadas em estudos científicos, e as numéricas, que as numéricas a gente vê muito usando nos ambulatórios dos especialistas, e uma bem famosa é o ACT, que é o Asthma Control Test, tá? Inclusive, já caiu questão de prova perguntando sobre essa ferramenta, certo? Essa aqui do GINA, ela é muito simples, ela é muito prática, e aí vale a pena você ter em mente para você usar no seu dia a dia. E aí, o que é que diz o GINA? Ele vai fazer um interrogatório, né, um inquérito com o paciente sobre os sintomas dele nas últimas 4 semanas. E aí você vai ver se ele deu as respostas de forma adequada ou inadequada. Se todos foram adequados, é uma asma controlada. Se tiveram até 2 respostas inadequadas, é uma asma parcialmente controlada. E se eu tenho mais de 2 inadequadas, eu tenho uma asma não controlada. Isso aqui é o que vai definir como
como é que você vai proceder? Se você vai fazer um step up ou um step down no seu paciente. Lembrando que para você fazer um step down, para você diminuir a medicação do seu paciente, você precisa estar com 3 meses do paciente bem controlados, tá? Uma asma controlada por até 3 meses, a gente pode fazer step down, tá? Então, vamos ter isso em mente também, combinado? E aí a gente chega agora nas exacerbações. Então, aquele paciente que não está tratando como deveria, tá? Muitas vezes a técnica inalatória está errada, não está fazendo tratamento por pobre aderência mesmo, pobre adesão, tá? Nesses pacientes eu tenho um risco grande de ter uma exacerbação, certo? A exacerbação é quando a gente tem uma piora acentuada dos sintomas e isso se reflete numa perda de função pulmonar, tá? Então, a exacerbação, que é aquilo que a gente vê na emergência, né? Ela tem alguns fatores de risco. Quais são eles? Que a gente sempre precisa saber disso aqui, não só para a prática, como para a prova. Perguntam muito isso. História de mais de uma exacerbação no ano anterior, pobre aderência ao tratamento, técnica inalatória incorreta, baixa função pulmonar, tabagismo, aquele paciente que fuma ou é um tabagista passivo, e a eosinofilia no sangue, porque é uma marca de atopia, tá? Então, são fatores de risco.